Caríssimos, o tempo passa voando. Nós já estamos no mês de outubro, o mês do Rosário, o mês de Nossa Senhora também, para nós, por causa da festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Hoje na liturgia, nós começamos a ler o profeta Baruque. Baruque é o filho do secretário, do companheiro, do amigo de Jeremias. Este livro não se encontra na Bíblia hebraica e, por conseguinte, não se encontra na Bíblia protestante, dos pentecostais, dos evangélicos. Ele foi colocado na Bíblia na tradução grega dos 70, foi colocado entre o livro de Jeremias e Lamentações, e depois São Jerônimo, que fez a tradução para o latim, ele colocou depois do livro das Lamentações. Ora, este é um homem, diferentemente daqueles que viveram mais ou menos no tempo dele, os irmãos Macabeus. Os irmãos Macabeus acreditaram numa mudança que era imposta pela força. E este é um homem fiel à Torá, a lei do Antigo Testamento, que vai acreditar em uma mudança que se impõe pela espiritualidade, pela vida de oração. Então é um livro que não pretende dar nenhuma novidade, como por exemplo nós ouvimos Zacarias com as suas visões, revelações. Baruque não tem essa intenção. Ele tem a intenção de chamar o seu povo para voltar a Deus através da escuta da palavra. Então é uma referência à Torá, ao Pentateuco para nós. E com muita fidelidade ao templo, ao sacerdócio e ao sacrifício. Então nós vamos ver esse homem assim, o fiel praticante da religião de Israel, e que vai viver mais ou menos dos últimos 50 anos antes da era cristã. Então já são autores muito próximos a Jesus, estamos no final do Antigo Testamento. Hoje, esta oração penitencial, ela é tão bela, tão profunda da primeira leitura, que ela se encontra no rito da penitência. Quando nós no santuário fizemos na quaresma o rito da penitência, a oração penitencial era essa, que é muito belo esse texto. Então, fundamentalmente, ele vai dizer assim, que Deus foi fiel. Então, a grande tema da oração é a fidelidade de Deus para com o seu povo. O povo foi infiel às gerações passadas, e que eles estão sofrendo naquele momento por causa da infidelidade dos antepassados. Então o texto começa assim: ao Senhor nosso Deus cabe a justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha. Ou seja, a justiça, porque o texto vai dizer assim, é justo reconhecer que Deus foi fiel. E nós temos motivo para nos envergonhar, porque nós fomos infiéis ao nosso Deus. E vai dizer o porquê. Por que a vergonha? Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos e não ouvimos a voz do Senhor. Pecamos diante do Senhor. Esta é uma oração penitencial que muitas vezes vai dizer isso. Nós pecamos, nós fomos infiéis. E continua dizendo, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Isso porque antes ele vai dizer assim, da infidelidade de todos os antepassados, aqueles que eram reis, príncipes, sacerdotes, daqueles que não obedeceram ao Senhor, mas que os seus contemporâneos continuam sendo infiéis ao Senhor. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição. Então, já lhes expliquei isso mais de uma vez, que a constatação de que o sofrimento é fruto do nosso pecado. Em qual sentido? Merece sempre de novo repetir. Não porque Deus está ali nos punindo pelos nossos erros, pelo nosso pecado. Mas o pecado traz as suas consequências. A primeira dela é o distanciamento que nós escolhemos de ter para com Deus, para com os outros. Então isso vai produzindo consequências na nossa vida. Não precisa que alguém nos imponha de fora um castigo, mas o próprio pecado vai nos tirando a alegria de viver, vai nos tirando a paz. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. O Senhor enviou profetas, mas nós não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Cada qual se inclinou às perversidades do próprio coração, para servir a outros deuses e praticar o mal. Então aqui ele coloca as duas coisas mais abomináveis. Servir a outros deuses, o povo de Israel que vai abandonando o seu Deus, e a prática do mal,
que é difusa na sociedade. Ora, caríssimos, quando nós ouvimos isso, atenção, não façamos da palavra de Deus um livro de história somente. Ela também é isso, mas não só. É um livro de fé, de espiritualidade. Quando nós falamos assim, com Baruque, nós percebemos que isso aconteceu no povo de Israel, examinemos a nossa vida, cada um a própria vida. Nós temos muitas vezes também abandonado o Senhor nosso Deus. Nós cunhamos os nossos ídolos, que não são bezerros de prata, mas muitas vezes é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. E depois a prática do mal que vai entrando na nossa vida e nós não vamos percebendo, vamos permitindo. Então, hoje, depois que Jesus enviou os 72 discípulos, ele agora vai dirigir uma palavra para aquelas cidades aonde ele anunciou o evangelho. Então ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque nas cidades pagãs que estão também na beira do lago, se ali tivesse ele feito os milagres, ele vai citar Tiro e Sidônia, há muito tempo teriam feito penitência. Ai de ti. Ai de ti é a expressão de dor, porque grande energia foi investida em Corazim e Betsaida pelo próprio Senhor. E que é muito mais grave. Lembram que o texto de ontem terminava assim, que naqueles dias a quem rejeitar os apóstolos vai ter uma sorte pior do que Sodoma? Então agora Jesus vai falar das cidades onde ele mesmo foi. Ai de ti. Porque se nas cidades que são consideradas pagãs, pervertidas, se ele tivesse ido lá e feito milagres, essas cidades se teriam convertido, enquanto aquelas cidades onde ele esteve não se converteram. Mas ainda mais, se recordem que Jesus, ele praticamente vai estabelecer-se em Cafarnaum, no seu ministério. E agora Jesus se dirige a Cafarnaum e vai usar com Cafarnaum as palavras que Jeremias vai usar contra os reis de Babilônia. E vai dizer: ai de ti, Cafarnaum, serás elevada ao céu? Não, tu serás atirada no inferno. É essa frase que ele está usando do profeta. E vai dizer depois aos discípulos algumas considerações. Ora, o que Jesus está dizendo para Corazim, Betsaida e Cafarnaum não é um juízo de condenação, mas um apelo de conversão. Ele esteve lá, ele buscou anunciar o reino e eles não deram atenção. Ali Jesus fez discursos, ali Jesus fez milagres, ali Jesus esteve com eles, o próprio Senhor, e eles não valorizaram, não se converteram. Então Jesus faz uma advertência: ai de ti, não para dizer que você está condenado ao inferno, mas se converte, ainda é tempo, ainda é hora, é um momento de ouvir ainda. Tanto é que agora Jesus vai enviar os seus discípulos e vai dizer que os discípulos devem ser acolhidos melhor do que eles. Vai dizer assim: quem vos escuta, a mim escuta. Quem escuta, esses que não são os apóstolos, 72 são discípulos que são enviados. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Ora, isso, primeiramente, é uma responsabilidade para quem nos escuta, a nós que somos evangelizadores, que nós escutamos os nossos evangelizadores como se fosse o Senhor Jesus que estivesse nos falando? Aí alguém pode dizer assim: mas era diferente, aquele era Jesus. Sim, mas o Jesus que falava para Cafarnaum, para Corazim e Betsaida, era um ser humano na sua aparência, aonde Deus se ocultava no homem. Então eles não tinham a clareza da divindade. Então o dever de conversão tinha aquelas pessoas de 2000 anos atrás, como tem hoje uma pessoa que escuta o evangelizador. Mas por outro lado, é um grande desafio para nós evangelizadores, porque nós carregamos um grande peso que não é mérito nosso, mas é graça divina, porque nós somos a presença de Deus para os nossos irmãos. Quem me escuta, a mim, escolhido por graça de Deus para o ministério, escuta a Jesus. E quem então me escuta indiretamente, por causa de Jesus, está escutando o Pai. Então, acolhamos a palavra de Deus que nos vem com o mesmo dever que tinha aquelas pessoas de 2000 anos atrás, e que Jesus vai dizer: ai de ti, porque não fizeram.
Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.